Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 23 a 31. Atos 4, 23 a 31. Nós tivemos um tempo aqui em que eu preguei sistematicamente de forma expositiva para vocês nos cultos de quarta-feira, durante, acho que foi mais ou menos 3 anos. A irmã Eliane que marca tudo, ela deve ter lá tudo marcado, o dia que eu comecei, o dia que eu terminei, né? Vê se ainda consegue resgatar essa pérola, né? E eu estou relendo e reestudando o livro de Atos, porque a minha intenção é editar um livro com esses sermões que eu preguei aqui na igreja durante esses 3 anos, né? Não sei, eu dei oportunidade, né? Vamos não. Então, esse aqui é o material, eu sei que já está lá no meu esboço, já chegou mais de 120 páginas, ainda tem muita coisa aí para fazer. E por falar em livro, agora em março vai ser o lançamento do meu 4º livro, e esse 4º livro são sermões também expositivos em Filipenses, que a igreja colabora com isso, que são sermões que eu preguei aqui. Mas, relendo o livro de Atos, eu fiquei deveras impactado com um contexto e com algo que eu já tinha escrito, mas que eu reescrevi, colocando algumas ideias mais atuais, né? E eu gostaria de, à luz desse texto, trazer para vocês qual foi a reação da igreja diante da perseguição. Porque o texto fala a respeito disso. Atos 4, 23 a 31, aqui na minha versão NVI, diz o seguinte: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilato reuniram-se com os gentios, com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem tu ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Estamos diante de um texto que nos conta um pouco da continuidade do que vem acontecendo no livro de Atos. Quando a gente lê o livro de Atos com calma, não apenas lendo, estudando e percebendo alguns detalhes, vamos notar que é um livro dinâmico, que a igreja nasce, cresce, se desenvolve, e no meio desse crescimento e desenvolvimento da igreja, as perseguições acontecem. A gente sempre vai perceber no livro de Atos alguém ou algum grupo pregando. E essa pregação produz uma perseguição. Mas mesmo diante da perseguição, a igreja progride, a igreja cresce. Em Atos 2, no primeiro sermão, a igreja está com 3.000 membros. Chega aqui em Atos 4, a igreja chega já a 5.000 membros. E com esse crescimento extraordinário, fantástico da igreja, surgiu uma perseguição tremenda e ferrenha.
Em Atos 3, Pedro e João vão ao templo orar e realizam um milagre maravilhoso em nome de Jesus. Uma pessoa que tinha dificuldade de andar, manejar no coxo, é curada. E essa cura repercutiu entre os líderes religiosos, porque muitas pessoas começaram a louvar a Deus e a aderir à doutrina dos apóstolos e ingressar na igreja. Isso gerou ciúmes e revolta pelos líderes religiosos. E aqui no início do capítulo 4 a gente vê a igreja crescendo, mas ao mesmo tempo sendo perseguida. Logo depois desse milagre extraordinário no capítulo 3, os líderes religiosos se reúnem e prendem a Pedro e João. Fazem uma reunião, um comício, interrogam eles sobre severa ameaça e percebem que não podem deixar eles presos por causa que o milagre foi tão grande que a multidão estava lá reconhecendo que foi o poder de Deus que realizou. Então os líderes religiosos decidem soltar Pedro e João, mas com grandes ameaças, dizendo: olha, vocês estão proibidos de falar no nome desse Jesus. Então vejam, eles são presos, ameaçados, mas eles olham para aqueles líderes e falam: cabe a vocês decidirem, importa obedecer a Deus ou aos homens. E diante disso eles são soltos, mas ainda com uma ameaça ferrenha. E eu fico interessado e estupefato com o que aconteceu. O versículo 23 é uma pérola no meio desse texto. A Bíblia fala que uma vez soltos, eles foram para os seus. Isso enche meu coração de alegria, gente. Ver como era a igreja. Eles foram para os seus. Então, nesse texto aqui, eu coloquei algumas reações da igreja diante da perseguição e que serve para nós como parâmetros para as nossas perseguições. Eu não desejo que nenhum de vocês sejam presos por pregar o Evangelho, que sejam ameaçados. Mas nós sofremos outros tipos de perseguições e oposições, às vezes até mesmo dentro da igreja. Ou fora, como nós falamos hoje de manhã, na escola bíblica dominical, que os crentes de Corintos eram considerados como aqueles que se achavam onipotentes à sua maneira, né? Superiores na cultura e na sua aquisição financeira, dizendo que eles eram gentais. E Paulo diz: olha, nada disso, vocês estão totalmente errados. Nós sofremos oposições e perseguições. E se não fosse apenas as perseguições e oposições, nós sofremos também dificuldades. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Jesus deixou bem claro que o Evangelho não é um passaporte para aqui na terra a gente ter vida boa. Ele disse lá em João 16:33: no mundo tereis aflições. Mas ele completa: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ponto final. E aqui a gente vê os apóstolos cheios do Espírito Santo, cheios de coragem, pregando o Evangelho, e são presos, são ameaçados. E o que eles fazem diante dessas ameaças, diante dessa perseguição? A primeira coisa que eles fazem é ir congregar. O versículo 23: uma vez soltos, foram para os seus. Veja, gente, que coisa bonita quando a gente lê isso. Eles podiam muito bem se darem ao luxo de ir para casa descansar, ir para casa orar, ou ficar lá relaxado, porque foi uma noite tensa e um amanhecer do dia tenso diante de tanto interrogatório e tantas ameaças. Mas eles não fizeram nada disso, não foram para casa descansar, não foram para casa relaxar. A Bíblia diz que eles imediatamente depois de soltos foram para os seus. Eu grifei essa expressão, foram para os seus. A primeira reação dos apóstolos foi ir à procura dos seus. Eles tinham o sentimento de se pertencerem, gente. Eles tinham a postura de viverem como família. Eles tinham o prazer de estarem juntos. Eles vão se reunir como igreja para congregar
pessoas que eles podiam confiar. E é por isso que nós temos orado para que nesse ano a Igreja Batista Ebenezer se caracterize como essa igreja de alegria, onde a gente vai para o culto com prazer, onde a gente tem prazer de ir congregar, a despeito de toda a correria do dia a dia, a despeito da nossa labuta, dos nossos compromissos, ter um desejo, uma alegria de encontrar aqueles que a gente pode dizer, ó, são nossos, são meus, são os seus. Congregar. O salmista diz no Salmo 122, ó, alegrei. Ele ficou alegre. Alegre com o quê? Quando me disseram o que para ele? Vamos à casa do Senhor. Ele ficou alegre. O Salmo 84 reflete um pouco dessa alegria. Quando ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Lá o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para acolher os seus filhotes. E eu encontrei nos teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Que maravilha! Os apóstolos soltos não foram reclamar, não foram murmurar, não foram fazer nenhum manifesto, foram congregar, porque eles tinham essa postura de que aquelas pessoas que estavam lá eram seus, eles se pertenciam, eles se amavam, eles se completavam. E é isso que Deus espera de uma igreja, é isso que Deus espera de nós quando estamos juntos para congregar, que nós estamos no meio do povo nosso. E eles foram para os seus. A primeira coisa, foram congregar. A segunda coisa, eles foram compartilhar. Ainda no versículo 23 fala que eles foram procurar os seus e contaram tudo o que lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Eles foram contar tudo o que tinha acontecido, foram compartilhar. Eles tinham o prazer de relatar suas experiências próprias com os irmãos de fé. Eles sentiram a necessidade de dividir com a igreja o que tinha acontecido com eles. Eles queriam que toda a igreja fizesse parte da experiência que tiveram. Eles tinham o hábito de compartilhar as alegrias, como também as tristezas e dificuldades. E é isso que a gente precisa também nos nossos dias de culto, quando a gente vai se reunir para congregar. É o momento da gente compartilhar, contar bênçãos, mas também contar dificuldades. Contar dificuldade não para murmurar, para reclamar, mas contar dificuldade para que seja dividida, para que a gente divida os nossos pesos com as pessoas, para que eles nos socorram, nos amparem. E às vezes, só o fato de saber que existe alguém que nos escuta, isso já faz grande. Hoje as pessoas estão gastando fortunas com analistas, psicólogos e psiquiatras, né? Ou psicanalistas. E graças a Deus por esses profissionais, eles estão aí para isso. Mas eu sempre costumo dizer para os meus alunos que a igreja deveria ser o melhor, o maior centro terapêutico do mundo. Se nós tivéssemos essa capacidade de contar as nossas tristezas para o nosso irmão, sem que ele nos censure, isso seria maravilhoso. Mas o que acontece às vezes é quando a gente vai contar alguma dificuldade, o irmão às vezes nem espera que a gente acabe de falar, já nos interrompe. Isso é falta de fé, tem que orar mais, irmão, isso é pecado, é disciplina de Deus, né? Tem gente aí que eu falo que, embora seja crente, está jogando no time do diabo, porque a Bíblia fala que o acusador quem é? É o diabo. Deus não é acusador, Ele é o nosso libertador, é o nosso salvador. E o crente devia ser isso. Se nós tivéssemos essa alegria de chegar para o irmão, estou com uma dificuldade, né? Eu estou com vontade de pegar aquele irmão e esganar ele, e a pessoa fala assim, calma, não faça assim com ele,
vamos orar por eles, né? Porque a gente já fala assim, que isso, irmão, misericórdia, está barrado em nome de Jesus, não é isso? Às vezes dá vontade da gente fazer isso, né? Eu brinco com os meus alunos que tem algumas pessoas que dão vontade de a gente orar a Deus, antecipa a ida dele para o céu, logo, né? Leva ele logo para o céu, que lá não vai dar trabalho para ninguém, né? Mas, e a gente tem que ter isso. Chegar e poder compartilhar. Os apóstolos, logo que foram santos, não viam a hora de chegar para a igreja e contar tudo o que havia acontecido. Como é bom quando a gente pode, né, contar com alguém. Por isso que a gente faz pequenos grupos. Meu desejo era isso, né? Porque às vezes no culto não dá tempo da gente fazer isso. E por isso que tem um cafezinho no final. O cafezinho no final não é só para você tomar café, não, é para você sentar, ter aquelas mesinhas para você relaxar, bater um papo sem pressa de ir embora. Vem mais cedo, senta lá e conversa, né? Joga a conversa fora. A conversa a gente nunca joga fora, né? Mas é uma forma de dizer, conversar, falar, ouvir, também saber ouvir, sem censurar. Os apóstolos que agora tinham sido presos e ameaçados, foram soltos e foram congregar. Primeira coisa que fizeram. Segunda coisa, compartilhar, contar. A terceira coisa que eles fizeram, orar. Ó, gente, tudo isso foi aonde? Uma igreja. Um grupo de pessoas. Por isso que a igreja é importante. A igreja é tão importante que se você ler Atos 20, 28, fala que a igreja foi comprada com o sangue de Jesus. Veja a importância que a igreja tem para Deus. Muita gente diz, eu posso servir a Deus em casa, né? Não preciso de igreja. Precisa sim, né? A gente precisa congregar. Os apóstolos tinham isso. Eles foram orar. No versículo 24 diz, quando eles estavam lá contando o que estava acontecendo lá, ao ouvirem isso, levantaram unanimemente a voz a Deus. Uma oração unânime. E disseram, Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Que oração bonita, né, gente? Eles exaltaram a Deus pelo seu poder demonstrado na criação. Veja que coisa interessante. Eles podiam começar a orar assim, ó Senhor, tem misericórdia de nós estamos sendo perseguidos, ó Senhor, queima aqueles se devem, manda fogo, acaba com eles. Não, eles entendem que a oração é uma conversa com Deus soberano. Eles entendem que aquilo que tinha acontecido talvez não tinha sido da vontade exata de Deus, mas a vontade permissiva. E se aconteceu, Deus permitiu. Então eles oram exaltando a Deus pelo seu poder demonstrado na criação. Eles falam, Senhor, Tu fizeste o céu, a terra e o mar. Obrigado, Nata. Pede para falar de vídeo Pix contigo, né? Tu fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Eles começam essa oração exaltando a Deus pelo seu poder demonstrado na criação. Eles exaltam a Deus pelo seu poder de manter o controle do curso da história. Veja, o versículo 25 a 28, eles mostram isso. Eles entendem que toda a história, que todo o curso da história acontece, mas sobre a supervisão de Deus. E lá Deus está mostrando o seu poder mantendo esse curso. Eles dizem no versículo 25 a 28, olha que coisa maravilhosa. Eles dizem, olha Senhor, versículo 25, ó soberano, Tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu nosso pai Davi, também lá atrás no começo. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão. Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor. E eles vão colocar, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos se reuniram. Eles estão mostrando que a história está acontecendo, mas Deus não está alheio a isso. Deus está no controle.
acima da história, e Deus está observando tudo o que está acontecendo, e Ele tem o controle de toda a situação, e a hora que Ele quiser, Ele muda a situação. Então eles exaltam a Deus pelo poder de manter o controle do curso da história. E eles reconhecem que a perseguição estava dentro do cumprimento das Escrituras. Eles falam, né? Davi falou isso, os profetas falaram isso, a gente reconhece. A gente reconhece que a perseguição ia acontecer e nós não estamos aqui pegos de surpresa. Tem crente que é muito mal informado por pastores que não entendem isso e pregam um evangelho de prosperidade e de bênção, que nada errado vai acontecer, e se tem alguma coisa errada acontecendo, isso é porque o crente está em pecado. Não, eu falei aqui de manhã e volto a repetir, gente. O meu compromisso com vocês não é pregar para vocês prosperidade nem milagre. Se Deus quiser fazer você próspero, amém. Se Deus quiser te curar, fazer milagre, amém. Mas o meu compromisso com vocês é preparar vocês para a vida eterna. É preparar vocês para ir para o céu. Com milagre ou sem milagre. Então não vou ficar aqui pregando um evangelho de prosperidade. Venha ter seu apartamento, Deus, isso aqui que Deus vai te dar. Não. Eu vou dizer, olha, sirva a Deus. Sirva a Deus, e servir a Deus não é fácil. Tem perseguição, tem dificuldade, mas o preço já está garantido. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse, Pai, está tudo consumado, nós teremos vida eterna que já começou aqui. Esse é o meu compromisso com vocês, é ensinar a verdade, para tornar vocês verdadeiros cidadãos dos céus. Amém. Os apóstolos da igreja nessa oração reconhecem que a perseguição faz parte das Escrituras. Jesus mesmo disse para eles, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Se a gente quer ir para o céu, gente, o nosso manual não é um manual de alta ajuda, mas é o manual da ajuda lá do alto. É a Bíblia, é a palavra de Deus, aqui, é fazer o que está aqui. E eles oram também pedindo a intervenção de Deus diante das ameaças. Olha o que eles dizem no versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Mas não fala, Senhor, queima eles. Não. Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Tu viste as ameaças dele. Pai, mas não deixa que as ameaças dele sejam maior que o nosso compromisso de pregar a tua palavra. Pai, não deixe que as ameaças dele sejam maior do que a nossa alegria de pregar a tua palavra com coragem e com ousadia. É essa a oração que eles estavam fazendo. Eles pedem intrepidez para continuarem pregando a palavra. Que os teus servos preguem a tua palavra com coragem e com ousadia. Eles pedem também que Deus autentique a pregação da palavra por meio de sinais. Ao versículo 30, né? Olha, considera as ameaças dele, para que o teu servo anuncie a palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Por que eles estão orando isso? Eles tinham curado em nome de Jesus aquele coxo, aquele aleijado. Ele fala, Pai, não deixe que as ameaças nos impeçam de realizar milagres que o Senhor quer fazer. Eles entendem que milagre é algo que Deus quer fazer. Depende do querer de Deus. Então, a primeira coisa que os discípulos, os apóstolos fizeram, foram congregar. Segunda coisa, foram compartilhar. Terceira coisa, foram orar. E a quarta coisa, gente, foram cheios do Espírito Santo. E esse foram cheios do Espírito Santo é consequência das outras três. Se eles não tivessem ido congregar, se eles não tivessem ido compartilhar, se eles não tivessem ido orar, talvez, não estou dizendo que não, talvez não tivessem sido cheios do Espírito Santo, mas eles foram cheios do Espírito Santo no meio dos seus
no meio da complicação. Diz o versículo 31, né? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha, gente, eles foram cheios do Espírito Santo. E esse enchimento do Espírito Santo era Deus protocolando a oração deles, fazendo aquele local tremer com a presença de Deus. Lembra de Isaías quando teve a visão do céu? No capítulo 6, ele fala que as bases do templo tremeram diante da presença de Deus. Aquela oração daquele povo foi uma oração tão incensante, tão inocente, simples e cheia de substância, que a presença de Deus foi tão grande que o lugar tremeu. Eu vou falar algo a respeito disso, mas me entendam o que eu vou falar e não me interpretem mal. O lugar tremeu. Deus autenticou a oração deles, enchendo eles com o Espírito Santo. E aqui nós vemos a ação do Espírito Santo na vida do crente. Por que, gente? Porque eu já fui ensinado de maneira errada, mas depois que comecei a ler a Bíblia, eu falei, meu Deus. E muita coisa tem sido ensinada e feita em nome do Espírito Santo, e eu digo sem medo de errar, que não tem o selo do Espírito Santo essas coisas que estão acontecendo aí, que às vezes causa até escândalo. O lugar tremeu, o Espírito Santo desceu sobre eles. Quem tremeu foi o lugar. Eles não ficaram pulando, rodopiando. Não estou pregando contra isso, preste atenção. O que eu quero dizer que a verdadeira essência do Espírito Santo na vida do crente é o que está aqui. Qual foi a outorga de Deus, o carinho de Deus que eles estavam cheios do Espírito Santo? Presta atenção no versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e pularam, gritaram. Não, eles podiam pular e gritar, não tinha problema nenhum. Deus não estava vetando isso. Mas o selo de autenticidade de que o Espírito Santo estava neles aqui. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, que o meu compromisso com vocês é ensinar a palavra de Deus e levar vocês para o céu. Porque às vezes a pessoa está possessa de sentimentalismo e confunde isso com presença do Espírito Santo. O Espírito Santo toma aquela pessoa fica emotiva. E alguns pulam, problema dela, sem problema. Agora, não coloque isso como uma autenticidade de que o Espírito Santo só se manifesta daquele jeito. Não, a Bíblia não mostra isso. A pessoa está com sentimento, a maneira dela expressar o seu sentimento. Mas o verdadeiro crente do Espírito Santo, aqui, anunciar a palavra de Deus. Por quê? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e os confins da terra. A principal função do Espírito Santo na vida do crente é tornar ele testemunha de Jesus, é tornar ele uma pessoa que vai anunciar a palavra de Deus. Diante de perseguição, o Espírito Santo vai lá e capacita, dá ele a alegria, dá ele unção e poder para não olhar para as ameaças e recuar. Paulo fala em Coríntios, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, por isso que eu falei a vocês, não me interpretem mal. Não estou pregando contra isso, mas estou ensinando para vocês o que é correto. Ao olhar uma pessoa, não diga, ela está cheia do Espírito Santo que pula. Não,
ela está cheia do Espírito Santo porque tem uma vida digna da palavra. É um grande exemplar que está anunciando o poder de Deus para as pessoas. Esse é um crente cheio do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro selo de autenticidade de que ele tem o Espírito Santo na vida dele. O resto é sentimentalismo. É a maneira dele receber, faz parte dele, ali é ele com Deus. Mas não rotulem, tem que ser sempre assim. Não, certo? Deus já me tomou de diversas formas que eu fiquei assim, estupefato com aquelas coisas. Mas eu entendo que foi um momento, eu estava emocionado, eu recebi aquilo de Deus e foi bom, não nego, foi de Deus. Mas se eu tivesse tudo aquilo, não tivesse aqui o compromisso com a palavra, não seria nada. O principal é isso, gente. É você ter convicção de que você é o servo de Deus está. E eles foram cheios do Espírito Santo. O que eles fizeram depois? Continuaram pregando a palavra com intrepidez. E versículo 21, né? E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O verdadeiro crente é aquele que recebe a unção de Deus e vai anunciar. Mas para isso ele precisa passar por toda essa etapa, gente. E congregar. E compartilhar as suas necessidades, as suas bênçãos, a sua alegria com o povo que é seu, a igreja. Orar, manter sua vida de oração é vida de oração coletiva. E aí o Espírito Santo vem e enche a sua vida da forma correta. E torna você uma pessoa corajosa para enfrentar as dificuldades sem desanimar. Torna você uma pessoa corajosa para pregar a palavra sem vergonha. Porque nós estamos oferecendo o melhor para as pessoas. Às vezes a gente fica com vergonha de pregar o Evangelho, né? Mas tem gente vendendo tanta coisa aí que é boa, né? E não tem vergonha. Nós estamos oferecendo, não vendendo, melhor, algo que não tem preço. Por isso a gente não tem que ter vergonha, tem que ter orgulho, ousadia do Espírito Santo. E a gente vê que diante disso tudo, gente, as ameaças que sofreram os apóstolos não os detiveram. A perseguição não ofuscou a pregação que resultou em conversão. E a gente vê, não só nesse texto, mas por todo o livro de Atos, que os obstáculos humanos não impedem o avanço divino. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, continue na sua vida. Leve a sério esse compromisso com Deus, de valorizar os momentos que a gente passa aqui para congregar e saber, eu vou lá para encontrar os meus. E como diz aqui, você vai encontrar os seus. Tenha alegria em congregar. Compartilhe aquilo que você precisa, aquilo que você sente. Ore e deixe o Espírito Santo encher a sua vida. E se ele quiser tremer esse lugar aqui, ele vai tremer. Se ele quiser tremer sua vida, ele vai tremer, porque ele é soberano. Nós somos céus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que se renova a cada dia, a cada manhã. Pedimos que o teu Santo Espírito continue trabalhando nas nossas vidas, autenticando aí o selo da nossa unção através da tua vontade. Nós te agradecemos por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.